Olá, seja bem-vindo ao Before Day One. Eu sou Daniel Silva e aqui nós vamos contar a história dos empreendedores antes do lançamento da sua startup. Nós vamos explorar como eles descobriram um problema, como surgiu a ideia, quem são os seus co-founders e como eles se completam, e como eles trabalharam desde o primeiro dia até o grande lançamento do seu negócio. Fique conosco e aproveite o show. Sabe? A gente trabalhava à noite, a gente fazia. Nessa época a gente já contratou time, a galera trabalhava do meu apartamento na época, eles tinham a chave do meu apartamento, eles entravam lá à tarde e à noite. E eu chegava à tarde para trabalhar depois das 5 da tarde, eu ficava com eles até 10 da noite. A galera trabalhava da mesa da minha sala. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Voltamos hoje para o episódio 07 do Before Day One. Eu, Daniel Silva, estive aqui em todos os bate-papos e eu estou super empolgado para esse que é o último na categoria, na indústria, no movimento social global, que é o mercado de second hand, economia circular. E hoje nós vamos ter o prazer de falar com um cara que eu admiro, muito fera, um histórico profissional muito foda, numa categoria que, cara, eu sou apaixonado, que é o esporte. Então hoje nós vamos falar com o Gabriel, ele é o co-founder da C-Mesh, um dos maiores cases de second hand, de resale do Brasil, com certeza, e focado nessa categoria que é o esporte. Ele vai dar detalhes de como ele começou, a gente vai estar sabendo de tudo isso. Gabriel, cara, super obrigado por topar esse bate-papo. Tentamos algumas vezes aí nas últimas semanas, mas, cara, super empolgado por tudo que nós vamos falar aqui na sequência. Demais, Dani, uma honra bater essa bola contigo, falar com quem ama empreendedorismo e ama esporte, não tem como não ir bem esse nosso papo, parceiro. Cara, animal, muito bom, gostei. Parceiro, já começou. Me conta um pouco, cara, assim, vamos contextualizar aqui para quem está acompanhando a gente. Gabriel é natural da onde? Você cresceu aonde? O quanto que o esporte estava na sua vida, estava envolvido na sua vida ali quando você era moleque? E, pô, já pode carregar aí até o que você estudou na faculdade e o teu começo no mundo profissional, cara. Dá um overview aqui da tua história pra gente. Claro. Dani, eu sou aqui de São Paulo, né, nasci na capital, nasci na capital, mas minha infância foi ali na Granja Viana, ali em Cotia, então eu consegui até viver uma vida um pouco menos urbana que a maioria dos paulistanos da Gema aqui, mas ainda assim aqui na capital. E acho que o esporte, óbvio, sempre teve na minha base, na minha veia, né? Mas é muito louco porque eu fui uma criança que fez um pouco de tudo, um adolescente fez um pouco de tudo, não era o cara super da performance, era o cara entusiasta do esporte. Mas aí depois, ali muito mais no período de faculdade, onde eu fui ali mordido na época pela corrida de rua, depois pela corrida de montanha, pelas coisas de aventura, e naquele período foi onde acho que o esporte moldou de fato a minha vida ali, de me levar mais para a natureza, de sentir aquele gostinho de um pódio amador, de sentir aquele gostinho, aquele vício ali, né, cara, que tu entra. E eu acho que foi muito nesse período ali de faculdade para frente. Me formei em administração na USP, aqui em São Paulo, então a minha veia já sempre foi com uma cabeça de empreendedor, de administração, de empresa, enfim, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria tocar um negócio, seja lá como isso ia ser, se ia ser numa grande corporação ou não, mas sempre foi um pouco meu sonho, e é por isso que eu fui parar ali numa cadeira um pouco mais generalista, na administração e tal, e acho que foi dali que tudo começou, né? Porque aí naquele meio da faculdade você vai vendo um pouquinho das referências, vendo onde seus amigos estão se metendo, ainda ali em 2008, né? Ainda não se falava tanto em empreender, a faculdade não tinha muito esse viés ainda, né? Minha galera ia toda para consultoria, mercado financeiro, ou você queria trabalhar na Coca-Cola, na Unilever, e era isso. Mas aí ali a gente vai se achando nessa jornada, né? Irado, irado. Estudou ali no campus da USP, hoje a meca, né, para quem quer praticar esporte em São Paulo, era ali que era o teu campus?
Era, cara, era ali, e naquela época eu tava completamente, assim, porque é isso, o esporte veio vindo de forma mais intensa durante esse momento, aquele período de faculdade, eu via aqueles malucos ali, a gente indo embora de festa da USP, eu via a galera pedalando, não imaginava que poucos anos depois estaria eu ali com aquela rotina maluca, acordando 4 e pouco da manhã, pedalando lá, mas sim, foi lá onde começou, né, a vida acadêmica. Muito legal. Cara, pô, paulistano da Gema, USP, e aí você contou, né, dessa sua relação com o esporte, de moleque fazendo de tudo, depois entra na questão da corrida, você fala de pódio de amador, então pô, você levou a sério, né? Quem sabe a dificuldade de pegar um pódio sabe que se dedica. E aí, cara, você até comentou aqui numa parte da conversa que eu queria muito entrar. Seus amigos indo para o mercado financeiro, indo para as consultorias, indo para as Coca-Colas, para as grandes multinacionais. Qual foi teu primeiro passo assim pós-facul? Você já foi empreender de cara ou você passou um tempo no mundo corporativo? Dani, não, eu entrei bastante nesse loop. Acho que ali era tudo muito pouca consciência de si ainda naquele momento. Acho que você vai seguindo um pouco o flow, né, acho, da faculdade. Mas eu tive umas experiências muito valiosas, né? Na verdade, que se eu tivesse talvez feito essa jornada empreendedora lá do começo, estaria faltando muita coisa ali para ajudar. Acho que a gente ter o que a gente construiu até aqui. Eu comecei como auditor contábil. A gente se conhece ainda há pouco, né, mas quem me conhece estranha bastante quando eu conto. Eu fui auditor da KPMG na época, cara, terno e gravata, notebook nas costas, auditava banco, cara. Quem me conhece dá risada, mas foi um período incrível, cara, porque é isso, né? Tava no segundo ano de faculdade, não podia nem estagiar, então entrei como trainee, aí eu consegui trabalhar e, e aí eu trabalhava, cara, putz, era trabalho de maluco, 12 horas por dia, na Faria Lima, auditando os bancos, enfim, foi uma puta experiência, assim, uma jornada incrível, e super sênior no final das contas, te dá uma amadurecida incrível, assim, né? Porque você tá lidando com dado financeiro de banco, pulei um pouco a etapa do estágio, caí num trainee que já tinha umas super responsabilidades, assim, na época foi meio caos, mas hoje eu olho para trás e falo, cara, ainda bem que eu passei esse perrengue, ainda bem que eu tive esse momento, porque de lá ainda eu saí e fui para Red Bull. E aí já foi uma mudança muito grande de cultura e tal, mas aí, cara, eu lembro na Red Bull, o pessoal às vezes reclamava, o dia tava muito difícil, eu falava, amigo, você não sabe, vocês não estão sabendo o que, cara, era outra vida, assim, porque a cultura era mais leve, cara, era outra cabeça, né? Trabalhava muito, mas foi uma outra jornada. Então você vê que no retrovisor tudo faz sentido, né, Dani? Porque para mim foi muito importante ter vindo daquela bagagem mais contábil, financeira, um pouco mais engessada até, que era um mercado que precisava disso, né? Você era auditor, você tinha que passar uma imagem importante também ali dentro dos bancos e tal. Mas aí depois eu mudo minha carreira para o marketing, onde eu passo quase 10 anos entre idas e vindas, saí e voltei, mas eu passei quase 10 anos lá na Red Bull. Trabalhei um tempo na Shell, mas voltei para a Red Bull, então fiquei bastante tempo lá e foi onde eu fiz meu alicerce, talvez, e onde a principal fonte, eu diria, que eu bebi para poder hoje poder sonhar em ter minha empresa. Né? Pô, puta escola, né? Eu acho, assim, eu vejo alguns padrões acontecendo, né, dentro do nosso universo, né? Eu vejo muito esse founder que tem a natureza do empreendedor, o histórico dele foi tentando algumas coisas, e você vê também que tem um outro lado, que é uma galera que fez uma carreira no mundo corporativo, desenvolveu alguns frameworks, e aí quando vem empreender, até vem com um toolkit mais elaborado do que aquele empreendedor que na raça está aprendendo tudo, né? Então essa escola das consultorias, né, cara, pô, te dá um pensamento analítico super legal, a reportar para certa hierarquia, construção de pensamento. Então, assim, acho super legal. Então, sem dúvida, eu imagino que isso tenha sido uma tremenda escola, mas, cara, eu queria elaborar um pouquinho mais aqui nessa escola Red Bull, né? 10 anos dentro possivelmente junto com a Nike, uma das. Nike, Apple e Red Bull, para mim, são os três grandes cases de marketing em escala global. Cara, você passou 10 anos lá dentro num país que eu imagino que o Brasil seja um mercado super relevante para eles, né? Cara, conta um pouco aí como é que foi essa, o que você fez lá dentro, porque até a associação do Red Bull com o esporte, né? Que é o universo da Smash, né? Então, pô, queria
Queria ouvir um pouco dessa história aí, cara. Não, Dani, assim, foi um privilégio, cara, de verdade. Hoje eu olho para trás, foi tudo com muita gratidão. E agora que a gente está no jogo empreendendo, né, cara, aí você vê o quão. Eu já achava um case muito especial de marca, não é à toa que eu dediquei ali uma década da minha vida. Mas depois que você sai e vê como é duro e como é uma jornada complexa empreender, eu admiro ainda mais, acho que a marca, por ver tudo que ela construiu, né? De fato, o Brasil é uma operação super importante, a quarta operação do mundo em termos de volume, né? A Red Bull Brasil, então era um dos países mais relevantes lá globalmente. Cara, eu comecei de tudo, desde fazendo embaixador universitário até coordenar os embaixadores universitários no Brasil todo, e toda a estratégia de tanto de embaixador universitário quanto de sampling, que a gente chamava lá atrás, né, de experimentação e tal, que era um negócio super core na Red Bull. Mas dali, cara, foram realmente uma jornada muito intensa. Eu diria até que foi uma jornada empreendedora sem saber, né? Porque eu nunca fiquei mais que 2 anos em nenhuma cadeia. Foi sempre mudando os escopos e é uma empresa que dava muito espaço. Então, cara, resumindo rápido, cuidei desde a parte de consumer, eu diria consumer insights ali, vamos dizer assim. Trabalhei com a parte muito de field. A Red Bull tinha uma cabeça muito de localismo, né, de você entender cada região. Então, cuidei bastante tempo de algumas regiões do Brasil, fiquei muito tempo no norte, centro-oeste, então a gente tinha que interpretar e ler cada cidade para entender quem eram as pessoas mais influentes, o que elas gostavam, o que elas não gostavam. Então, a gente tinha time em Manaus, Belém, Cuiabá. Então, fui abrir o escritório da Red Bull lá em Brasília por um período. Mas os últimos, eu fiquei quase 4 anos ali como diretor na área de esportes. Então, cuidando como Sports Marketing, respondendo para a VP aqui de marketing no Brasil. E ali foi onde eu realmente estava, talvez onde eu sempre sonhei ali, né? Onde eu estava acho que no suprassumo da marca, porque era de fato uma marca que é muito, como você falou, referência em Sports Marketing. E eu estava ali com uma operação super relevante e com privilégio, cara, porque no final das contas eu estava ali convivendo com, cara, os melhores atletas do mundo nas modalidades deles, né? Eu estava ali fazendo e apoiando eventos que eram normalmente os eventos mais aspiracionais das suas modalidades. A gente era patrocinador oficial e tal. E ali foi aqueles momentos que eu vou congelar. Eu sei que eu vou ter 80 anos, eu vou lembrar daqueles momentos que eu vivi, assim, porque não foi um trabalho, cara, foi muito mais que um trabalho, sabe? Foi uma entrega mesmo de vida, foi uma oportunidade de ver uma marca nascendo de perto, ou nascendo assim, né, se estruturando de perto. E aí acho que você só pontuou, Dani, né, que veio trazendo de lá para cá, né, e como é que a gente faz esses links. E eu acho que eu tivesse que hoje olhar de fora, depois dessa jornada, e pensar o que eu mais levo, né, dessa jornada Red Bull para cá, com certeza é visão de longo prazo. Hoje, e aí tem outras pessoas aqui te ouvindo, né, que estão empreendendo, eu vejo o quão ousado e o quão corajoso foram as apostas da Red Bull no longo prazo, e vejo quão difícil é fazer isso. Hoje aqui, né, vestindo esse mesh, eu vejo o quão é maluco. Eu lembro lá atrás, assim, cara, sei lá, 2008, 2009, o dono da Red Bull falando que a gente ia ser campeão da Champions League. Cara, a galera dava risada, falava, meu, como assim campeão da Champions League? Nem time de futebol tinha, tava criando o primeiro time. Era coisa de. Eu lembro quando veio, né? Quando a Red Bull decidiu fazer o salto da estratosfera, todo mundo falou, cara, o cara é louco. Alguém vai morrer, Corrida de cara. avião, cara. Corrida de avião. Aquilo que vocês faziam na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, não existe, cara. Air race, né? E tudo isso, e eu falo do longo prazo, porque você vê o salto da estratosfera, foram, sei lá, e aí se eu errar aqui, time Red Bull, se tiver alguém vendo, me perdoe que eu já não lembro mais no detalhe, mas sei lá, foram tipo 8 anos até saltar da estratosfera. Cancelou várias vezes o salto, gastou milhões e milhões de dólares tentando. Aí tinha um vento ruim, tinha que cancelar e a próxima janela era daqui 6 meses, porque tinha que alinhar tudo. Cara, aí a Champions League tinha time na África e no Brasil para criar time de base. Tinha time na Europa de ligas mais fracas para poder acessar melhor a Champions League. Um time na Alemanha, que era o time que ia ficar mais cascudo para brigar. Tipo, cara, assim, anos, décadas investindo num projeto, né? E aí você fazer isso é uma aula mesmo, assim, que me inspira muito. Cara, animal. Assim,
É muito complicada o início da jornada do empreendedor porque é muito imediatista tudo, né? Pô, tem product market fit, tem cliente voltando, tem gente pagando, você acorda de manhã e você já tem que entrar em 20 batalhas diferentes para fechar o dia, no dia seguinte se repete a mesma coisa. E aí, ao mesmo tempo que você vem, né, dessa escola Red Bull, que você fala, cara, pensamento de longo prazo. E é super desafiador o dia que você está sentado ali no cockpit do teu próprio negócio, né? Você apagar os incêndios que acontecem todos os dias, mas ao mesmo tempo você ter uma visão de 5, 10 anos, cara, 20 anos pela frente. Cara, então muito legal você trazer isso aqui pro pessoal que está ouvindo e ainda dar aquela carimbada Red Bull. Eu tô falando disso aqui de longo prazo, by the way, cara, é a Red Bull que eu tô dando como exemplo. Foi o Marcelo Nicolau que apresentou a gente, não foi? Cara, eu chego em São Paulo em 2010 e o padrinho da minha filha mais nova é amigo do Nicolau de longa data, de Santos. E eu passei, acho que um ano ali, 2010, 2011, que uma quinta-feira por mês a gente se reunia no escritório da Red Bull para fazer uns brainstorm, falar de alguma coisa. E eu saía de lá super impressionado com o Marcelo, assim, caraca, meu, o cara é muito foda, muito foda. E ele que conectou a gente. Muito legal lembrar dessa história, cara. Sim, Marcelão, lenda. Lenda. Cara, Marcelo, se você está ouvindo aí, hoje Marcelo é diretor de novas iniciativas na Esporteca, possivelmente o maior hub de inovação para o esporte na América Latina, esporteca.io, ou procura ele no LinkedIn, Marcelo Nicolau. Cara, super vale o bate-papo. Ainda mais se você tem uma ideia de Esporteca, ele é o cara certo para você trocar uma ideia. E temos outros amigos aqui em comum que eu sei que participaram dos rounds da Smash. Márcio Torres, a Luísa também. Enfim, uma galera muito boa aí que embarcou nessa sua jornada. E essa jornada, como é que ela começa? Né? Red Bull ali voando, longo prazo, atletas. Quando que chega esse bichinho aí do empreendedorismo? Me conta um pouco dessa parte da história. Dani, tentando encurtar um pouco para não ficar chato, mas acho que, primeiro que acho que essa vontade do empreender sempre foi uma coisa que corria nas minhas veias, mas de certa forma eu supria ela na Red Bull, né? Então, porque era muito empreendedor mesmo, né? Eu lembro assim que a gente foi, vamos agora ter escritório Norte, Centro-Oeste, mudava de casa, de vida, viajava pelo Norte, né? Então acho que eu sempre vivi isso de certa forma, até um ponto que você está numa posição de mais de liderança já, né, em São Paulo, mais estabelecido. Eu acho que nos meus anos ali mais como diretor de área, de certa forma eu já fui começando a sentir um pouco menos esse fogo do empreender ali e acho que isso estava começando a bater mais alto na minha cabeça. E aí até um determinado dia, cara, que eu estava lendo uma revista, né? Vai começar a deixar a gente parecendo mais velho aí, porque já tá difícil ler revista, mas eu estava lendo aquela Wired, sabe? Aquela revista Sim, claro, porra. Um referência, marco, né? um clássico. E aí eu tava lendo uma Wired aqui em casa, assim, e tal, e aí eu vi uma matéria sobre um player chamado Reverb, que é um marketplace de música, cara. É um marketplace para músicos americano. Foi comprado por uma grana, pelo Etsy, inclusive, que é enfim, grande marketplace americano. E o Reverb basicamente conectava pessoas que queriam comprar e vender instrumentos musicais, mas muito mais que isso, o Reverb era uma comunidade de músicos. Você tinha lá, cara, conteúdo de alta qualidade, tinha um monte de ferramentas online para quem gostava de música e tal. E aí eu vi esse cara, na época eu estava treinando para uma prova de corrida de aventura, cheio de cacareco, de gadgets, né, enfim, um monte de equipamento. Quando eu vi essa matéria do Reverb, vi o tamanho que ele estava e tal, eu falei, meu, vai existir alguém para fazer isso no esporte. É fato, assim, esporte é maior do que a música em termos de faturamento e tem uma dor muito parecida, e o Reverb é aquela tese muito grande de bandeira contra o eBay, e toda a indústria da música se juntou para fortalecer o Reverb, porque vender coisa no eBay era uma coisa meio, o eBay espremia os lojistas, então as lojas odiavam o eBay, então ele tinha uma bandeira muito grande contra o status quo e defendendo a comunidade dele. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei obcecado pelo Reverb, comecei a pesquisar e ver referências e tal. Fui encontrando outras Smashes globalmente, até então não sabia que existia minha Smash, mas falei, cara, eu tava vivendo a dor do esporte, precisando vender equipamento, aí tinha que trocar, era pra corrida de aventura, eu tinha uma headlamp, mas ela durava pouco, eu tinha que trocar pra outra headlamp. A minha mochila que eu comecei a treinar a corrida não era a que eu precisava, pelo tanto de coisa que eu tinha que levar na prova mais longa, eu tinha que vender a minha, que eu tinha acabado de comprar, já não cabia, cara.
aquele rolo de equipamento, quando você começa a investir um pouco mais em equipamento, você sempre compra passa 3 meses, você aprendeu aquilo, já não funciona mais o que você tem, cara, é um inferno, tudo coisa gringa, difícil de vender e tal. Eu falei, é isso. E aí foi ali, cara, ali foi o clique, liguei pro Rafa, que é meu amigo de infância, e falei, cara, precisamos tomar uma cerveja e eu preciso te contar um negócio. Sentamos, eu falei, cara, olha, isso assim, nada a ver, na época eu tava incipiente, né? Imagina, eu tava extremamente confortável na minha carreira, o Rafa não tinha me falado que queria empreender, né? Eu tava extremamente confortável na dele, só que, meu irmão de 30 anos, que a gente é amigo, na época uns 25, e era um cara que trabalhava no Mercado Livre, já numa posição de liderança lá, então manjava tudo de marketplace. E eu falei, cara, olha isso aqui, não sei o que, a gente começou a trocar ideia, e dali a gente começou a ficar obcecado juntos, mas ainda muito com o pé no chão, né? Depois eu vou te contando mais, mas foi dali que veio o sonho. Logo no primeiro D0 já dividi com ele pra gente pensar, e ele também foi acreditando naquilo, e a gente começou então a falar, cara, tá, como é que a gente começa a validar a nossa tese sem pular na piscina de cabeça ainda, né? E acho que é aí dali que começa a história da Cimesh. Que animal, cara. Piscina, adorei essa parte. E 10 anos de Red Bull, amizade de 25 anos, experiência no Mercado Livre, cara, assim. Também, né, os astros se alinharam, né, pô, super complementar e uma relação de trust entre vocês duas, cara, histórica, né? E aí, cara, eu gostei de uma palavra que você usou demais, Gabriel, que foi obcecado, cara. Tenho muito isso, assim, eu quero muito cedo ver o nível de obsessão do founder em relação ao problema, não a suposta solução que ele já construiu na garagem da casa da mãe dele. Vocês ficaram obcecados pelo modelo de marketplace de esporte de cara, ou você falou, cara, adorei esse marketplace de usados, quais são as verticais que a gente pode atuar? Não, assim, a tese nasceu 100% pensada em esporte. A gente estudou muito marketplace vertical, muito, todos que você pode imaginar, cara, de bebê, de sneakers, de música. Ali foi quando a gente começou a se sentir mais seguro, né? Precisou de muito estudo. Isso eu tô falando em 2018, a gente não tava... Eu acho que no fundo, a gente não tava nem cogitando realmente pedir as contas ainda, sabe? Você tá... Tipo, cara, legal, vamos fazer, mas ainda não tava claro para mim o quanto aquilo se tornaria importante, né, na minha vida, na nossa jornada. Ali a obsessão foi, cara, existe uma comunidade de esporte abandonada aqui, a gente precisa conectar essa galera, tem muito equipamento, a gente começou a pesquisar o mercado de bilhões de equipamento, um mercado grande, e a gente começou a ver assim, cara, que por mais que os marketplaces generalistas vão seguir crescendo, porque tem um ganho de escala de logística, e de marketing muito grande, né? Um Mercado Livre, eBay, OLX, esses caras generalistas vão continuar crescendo globalmente falando. Como o consumo digital estava aumentando muito, o futuro ia ser que todos os verticais relevantes do varejo iam ter os seus próprios marketplaces. Eu lembro que lá no comecinho de 2018 eu vi um slide, cara, que me marcou até hoje, assim, de uma apresentação de um fundo lá de fora, que é um dos maiores fundos de marketplace globais. Eu lembro que ele mostrou um chart, uma apresentação que eu vi online, que ele pegava o eBay, ele pegava todas as categorias do eBay num slide, que tem lá, sabe, né, que você tem que estar para vender, né, todas as categorias para você procurar. Aí ele dá mais um clique no slide, ele mostra que todas as categorias do eBay tem já um marketplace para atuar. E aí depois ele tira dali quem eram os unicórnios já, né, porque já tinha unicórnio para operar ações em tênis. Aí você entrava lá, ferramentas, tinha meia dúzia de marketplace crescendo. Aí você olha lá, roupa infantil, 50 marketplaces operando. Cara, aí você pode pegar hoje, assim, eu posso dizer com segurança que top 100 categorias do eBay tem um marketplace vertical para olhar para aquilo. E a lógica é uma só, né, Dani? É muito melhor comprar um carro na Web Motors que no LX. Eu só vou para o LX se eu não achei na Web Motors, porque em tese você é muito melhor ser atendido pelo especializado pelo genérico. O desafio, obviamente, é você conseguir, dependendo do produto, o genérico vai ter um frete melhor que o meu, o genérico vai ter mais dinheiro porque ele tem mais escala para botar no Google do que eu. Mas em termos de experiência de usuário,
o especialista sempre vai ser superior. Então, no long run, a gente ficou, como eu falei, obcecado, porque a gente começou a pesquisar todos e falou, cara, é isso. Vai existir alguma se mexe. Se vamos ser nós, vai depender da nossa capacidade. Agora, que vai existir alguém para pegar esse vertical, a gente olhou lá, cara, esportes e lazer é 6 a 8% do varejo. Ou seja, 6 a 8% de tudo que é vendido no Brasil está na categoria esportes e lazer. Aí eu olhava todas as anteriores que já existiam. Casa e carro. Putz, são as maiores, já tinha lá, Web Motors, Apimóveis, um monte de cara grande. Moda, que era 15, 14% do varejo, já tinha Enjoei, Repassa, tinha um monte de gente. Eletrônicos, tinha Trocafone, a Trocafy, né? Quando você olhava esportes e lazer, não tinha ninguém. A gente falou, é questão de lógica, né? Podemos errar o timing, pode ser que só ia caber alguém daqui 5 anos, agora, né? Nunca é tão fácil, nunca é tão óbvio, mas de que ia acontecer e que existiria alguém para ocupar esse espaço e que isso aqui vai ser suficientemente relevante para ter um marketplace vertical, é um fato. Quando e quem, aí sim que era nosso pitch. Cara, por que a gente, por que agora? Era a única dúvida que a gente tinha, né? Ou a única dúvida que alguém, de fato, que olhasse os números, poderia realmente levantar. E é aí que a gente tinha que se provar que o timing era esse e de que a gente era as pessoas certas para fazer isso. Cara, animal. Bela abordagem, né? Porque você olha para o grande consolidador, né? Que surfou ali os últimos 20, 25 anos, no caso o eBay. Você fatia, você vê todas as verticais que são relevantes, e você vai para o mercado e fala, essa vertical aqui representa tanto, já tem esse player. Aí você encontra uma que representa 6 a 8, né, que você falou, e não tinha ninguém. E aí você fala, opa, somado à ideia que eu tive quando eu li o artigo da Wired, o mercado está me dizendo que, cara, que faz sentido. Então você teve um insight, uma intuição, um desejo, e falou, deixa eu conferir se o mercado tem um cheiro de coisa boa. E como é que foi esse processo? Cara, vamos dar uma ordem aqui de tempo. Da revista da Wired até você e o Rafa olharem para o outro e falar, vamos. Quanto tempo isso? Cara, da gente ter o insight até a gente lançar o protótipo, não foi muito, tá? Sei lá, 3 meses, a gente tava com 4 meses, a gente tava, já é um tempo, né? Mas a gente tava com protótipo na rua. Até a gente pedir as contas, e aí sim, eu acho que é onde começa de verdade a se mexe, né? Até então era uma brincadeira, né? Eu acho que no dia que a gente fala vamos, é o dia que a gente foi lá e pediu demissão do trabalho num lugar que a gente ganhava bem, estava confortável, feliz, gostando do que a gente fazia, crescendo, quer dizer, tinha muita coisa fazendo pesar essa decisão. Dali foi quase 1 ano de diferença, né? Então a gente ficou 6 meses rodando no beta, vendo os números crescendo até a gente estar seguro o suficiente para pedir as contas e mergulhar de cabeça. Então, quase 1 ano, Dani, eu acho que foi o timing do insight até o negócio. Mas até a gente estar com um produto bem porco na rua, já testando, foram poucos meses, porque a gente foi do jeito mais simples possível, talvez até de um jeito tão simples que hoje já nem daria para fazer mais, assim, porque acho que o mercado já foi melhorando tanto em termos de experiência, que o nível de simplicidade que a gente operou lá no começo já tem que ser um pouquinho mais sofisticado hoje em dia até, né? Cara, conta pra gente, como é exemplifica o que é nível de simplicidade. Não, cara, foi muito tosco. Puta. Bom, primeiro que a gente, nenhum dos 2 fundadores era desenvolvedor, né? Então, assim, a gente não tinha dinheiro, quer dizer, eu até tinha dinheiro, mas eu não tinha coragem ainda de pegar na minha conta e montar uma squad gastando 30, 40 mil por mês para ir testando um produto, quer dizer, era muito distante. A gente falou, cara, como é que a gente pode estar louco ainda? Como é que a gente valida essa hipótese mais barato possível, né? Então a gente começou, eu lembro que ficou eu e ele no fim de semana pesquisando, a gente achou um site um site europeu que você podia comprar um marketplace white label. Já tinha isso, mas não tinha nada no Brasil que fizesse isso na época. Então a gente passou o cartão a gente pagou $1.000 no marketplace, pronto. Cara, de um dia para o outro a gente tinha um marketplace. Tipo, literalmente em 24 horas a gente passou o cartão de crédito, botou uns dados lá, ele liberava o link. Em 24 horas a gente tinha um marketplace. Tosco, nada customizado, nada a cara do esporte, a gente não era nem designer nem desenvolvedor, ou seja, os dois tinham bastante experiência, já tinham gerenciado times grandes, muita verba, já soube fazer, né? Mas as 2 coisas mínimas que a gente precisava para executar, a gente não tinha as habilidades. Então eu lembro de eu fazendo banner eu mesmo no Photoshop, no Paint. O Rafa era mais fuçador que eu em tecnologia, assim, ficou lá nessa ferramenta pré-pronta,
tentando adaptar e customizar. Enfim, a gente começou a fazer uma customização muito tosca, mas muito mais para validar. A gente saiu para a rua, eu e ele, passamos alguns fins de semana visitando um monte de loja de bike. Eu vou te contar da bike já aí nessa história, já vou dar o gancho. Mas a gente começou a visitar lojas e pegava cliente na loja para mostrar, porque a gente queria ver ao vivo. Não era tão comum o Zoom ainda, né, para você poder compartilhar a tela com alguém. Então, assim, a gente foi meio que para a rua. A gente entrevistava desde dono de loja até cara. Então a gente não queria nem dado literal, assim. A gente queria mais conversa para ver se a gente não estava louco. Então tinha que ter uma coisa minimamente funcional para ver se a pessoa ia achar aquilo útil, se ela gostava dos filtros, se ela achava que aquela dor existia, onde ela comprava, como ela vendia. Então a gente queria ter um produto para ir para a rua e ouvir as pessoas baseado em alguma coisa que elas estavam vendo, né? E aí a gente só tinha fim de semana, então a gente ia para as lojas fazer isso e dali começou a Se Mexe, daí a gente começou a engatinhar, né? Cara, legal. Vamos voltar na bicicleta, tá? Mas eu queria explorar bater aqui na sua cachola para ver se você lembra dessa parte da história. Bom, você tava na Red Bull, né? Mercado consumidor, super pegando fogo, né? Lidando, e você conta, né, que vocês regionalizavam, né? Tentando fazer esse bond, né? Essa integração com a cidade ou com a região. Qual que era uma premissa que você tinha em relação ao comportamento do comprador brasileiro de second hand, que assim que você lançou a Se Mexe, ou no começo da trajetória, você falou, pô, não era tão bem quanto eu imaginava, assim, o comportamento desse cara. Teve alguma coisa assim que se destacou? Cara, bom, contratempo, dá pra gente fazer um longa-metragem nosso aqui conversando, porque, né, tiveram muitos. Mas eu acho que a primeira coisa, assim, né, inicial, é porque os dados eram muito a favor do usado, né? Tipo, isso eu tô falando lá atrás, os dados de hoje continuam comprovando que o consumidor ia comprar mais usado, ponto. A gente tem dados de hoje, por exemplo, que no mercado americano, em mais 3 anos, 20% de todo o mercado é de usado. Então, eu tô falando de quase 1/5 do varejo americano é de second hand. Cara, isso é gigantesco. Você não tem 1/5 das empresas nesse lugar. Você tem 1/90 das empresas atuando no mercado de usados, todo mundo trabalhando no fabril e pouca gente nessa revenda. Então, é um mercado muito concentrado, com só genéricos. Enfim. Então, a gente tinha muita... E aí, a gente olhava isso lá atrás, a gente via que o mercado de usados estava bombando, etc., que ia crescer e que o consumidor cada vez mais queria isso. Quando a gente lançou o Marketplace, a gente falou, cara, é isso, as pessoas vão comprar cada vez mais usado e elas estão já cada vez mais confiantes na compra online. Quando a gente foi para a rua nas entrevistas, quando a gente falava da dor de vender, todo mundo tinha. De fato, as pessoas falavam, cara, nossa, eu tenho as bicicletas do meu filho tudo parado em casa, nossa, fiz vários esportes, parei tudo aqui parado. Enfim, as nossas premissas sobre as dores estavam muito validadas. Os caras odiavam a experiência dos players genéricos para vender. Ainda está melhorando, né? Mas as dores eram muito, muito latentes. Porém, a dor da compra, ali foi pré-pandemia, quando a gente lançou. Quando a gente lança, a gente sentiu na pele o chicken egg problem do marketplace, né? Que é o problema do ovo a galinha. O comprador tinha muito medo de comprar com a gente, né? Então, o primeiro trauma foi, cara, a gente chegava nas lojas, os caras falavam, meu, ninguém nunca vai comprar uma bicicleta usada de 20 mil reais no seu site. Ninguém vende usado online caro. Escuta, mas a gente ouviu assim alguma dezena de vezes tudo isso. Então, a primeira frustração, e a gente chegou a duvidar da nossa tese naquela época, né? Porque você tá com quase nada, vendendo peanuts. E todo mundo fala para você que você não vai conseguir vender coisa cara usada, e aí o número ainda não estava na velocidade que a gente queria naquele comecinho, você fala, cara, acho que é isso. Beleza, a tendência macro é o usado crescer. Mas talvez no Brasil o usuário não esteja ainda confortável em comprar usado online quando é um item mais complexo, e a gente começou a questionar isso, né? Até que não, né? Até que a gente foi vendo, a gente foi encontrando onde era a dor, né? Porque se eu ouve isso genérico, a pessoa não compra usado na internet caro. Aí você fala, tá, mas por quê? O que faria ela deixar ela mais confortável? Aí você começa a mergulhar no nível micro, você vai entendendo qual é a dor por trás dessa afirmação, e aí foi que a gente foi criando várias coisas aí depois para poder ir quebrando essas objeções. Mas eu não sei se eu te respondi, né? Mas eu acho que a dor para mim foi essa, assim, né? O comprador tinha medo
do tipo de produto que a gente vende, e a gente ouviu muitas críticas no começo, até você poder destravar isso, né? Total. Não, e você começou em 2018, não é? Cara, isso é pré-Covid. Isso é pré-explosão, né, ainda maior do varejo online. E todas as pesquisas que eu busquei com dados, né, globais, difícil encontrar coisas específicas do Brasil, então encontrei muito global, encontrei muito Estados Unidos. Você tem uma explosão da venda online de produtos usados nos últimos 5 anos, drivado por isso e drivado pela entrada da geração Z, entrando nesse mercado, cara, com comportamentos diferentes, com desejos diferentes, enfim, um comportamento de compra completamente diferente. Já nasceu com o celular na mão, já nasceu digital, então compra tudo online. Mas eu sempre, eu acho que eu perguntei para todo mundo, porque eu queria muito entender. Você acha. Então, vou fazer uma pergunta mais atual, seguindo nessa. Como é que você define hoje o quase comprador do mercado de second hand no Brasil? O quase, aquele cara que vai ser teu cliente daqui a 6 meses, 12 meses. Como é que... O que está travando esse cara hoje? Ótimo ponto, assim, né? Eu acho que a dor... Não, essa dor do desbloqueio está muito ligada ainda à confiança, né? A gente vem de uma geração ainda que tem muita fraude online, muito medo de cair numa... O brasileiro ainda tinha uma cultura latina do esperto, né? O cara te manda um negócio todo ferrado, dizendo que tá lindo, aí você vai se ferrar, não tem pra quem chorar. Então acho que ainda tem essa mentalidade. Você já sabe que você tem muito mais proteção, mas as pessoas ainda têm um pouco essa ânsia até o estresse, nossa vida é tão corrida, eu comprar um negócio usado, chegar diferente do que eu queria, e eu tenho que trabalho de devolver. Então acho que tudo isso vai virando barreira. Na hora que você vai tendo veículos como a Cimesh, que vão dando segurança, que vão dando certificação dos produtos, que você vai vendo que na verdade você não vai ter dor para devolver, que na verdade você vai saber que o produto que está vindo para você foi verificado por alguém. Quando a gente vai tirando essas camadas de insegurança, teu amigo comprou, etc., você vai entrando num lugar é quase uma decisão no-brainer, que pensa você, Daniel, né? Se você tem um carro para comprar, e você pode comprar um carro zero, ou um carro que rodou 5 mil quilômetros e é 30% mais barato que o carro zero, você vai comprar numa concessionária da Volkswagen o carro que rodou 5 mil quilômetros, é no-brainer. Você, Daniel, vai falar, cara, por que diabos eu vou comprar o zero? Vai ter aquele 1% das pessoas que quer o cheiro exatamente no dia que saiu da fábrica, mas a maioria das pessoas vai ver um carro que rodou 5 mil quilômetros, está na concessionária da Volks, com garantia da Volks, e eu vou comprar pagando 30% mais barato, eu vou comprar o carro usado. É esse lugar que a gente tem que chegar em tudo. A gente vai chegar nesse lugar para mesa, nesse lugar para lustre, nesse lugar para tudo, que como é que eu acho esses usados que estão em bom estado de conservação, que tem um tempo de vida útil, que tem transparência do que é aquele produto e tem algum garantidor me ajudando nessa jornada. E é isso que a gente vem fazendo, né? A gente começou lá atrás, Dani, como marketplace C2C, ou seja, eu ligava o Gabriel com o Daniel, depois a gente colocou uma camada B2C, que era as marcas e as lojas podiam usar a gente como canal para vender produto devolvido, avariado e também produtos usados que eles pegavam na troca. E hoje a gente vem trabalhando numa camada de SaaS, que a gente já vem fazendo há bastante tempo, na verdade, há mais de quase 2 anos, que a gente ajuda as marcas a fazerem isso também. Então eu vou lá e eu sou o braço da marca para ela poder oferecer isso. Então a gente ganha mais ainda a confiança do consumidor, porque hoje você pode, por exemplo, talvez uma das maiores varejistas de esporte do Brasil, você pode comprar um produto usado no site deles, mas na verdade é a gente que está fazendo tudo lá, né? Eu criei todo o braço. Então, cara, olha o nível de segurança que você tem. Você vai poder... É ali que a gente vai destravar esse consumidor que está faltando. Porque ele não precisa mais confiar num terceiro, ele vai confiar naquela marca que a vida inteira ele comprou e agora ela tem usado no site dela também. A gente acredita piamente nessa tese. A gente tem hoje já mais 6 clientes nessa direção. A gente deve lançar mais 2 marcas ainda nesse quarter que vão fazer o programa deles. E no Q1 a gente tem 3 marcas ali em negociação final para a gente fazer o lançamento já no ano que vem. Então a gente está começando a criar essa rede. No final a gente entendeu que a nossa tese não é só o teu destino. A gente tem que transformar o usado em commodity. O usado tem que ser fácil de ser trocado.
E a gente vai usar todos os meios que a gente precisar para isso, desde dar um canal especializado até ser um parceiro das marcas para que elas possam fazer isso. A gente brinca que, cara, imagina, Dani, que você um dia, você era um cara que plantava feijão. E aí você tinha essa plantação de feijão. Cada um vendia o feijão da sua terra como ele acreditava que tinha que vender o feijão. Quanto vale o teu feijão? Quanto vale o trabalho do Dani no feijão? Então, você tinha uma dor do trade. Eu tinha que comprar o feijão ou vender meu feijão baseado no quanto cada um queria pagar. E era um trabalho moroso. Até que um dia alguém vai lá e comoditiza isso. Até que um dia você cria uma camada que eu posso dizer que 1 quilo de saca de feijão sem marca vale X. E aí você começa a dar liquidez para o mercado, né, agro, vamos dizer assim, né? Porque agora eu sei quanto vale 1 quilo de feijão, de soja, etc e tal. Nossa visão de long run, e aí a gente volta lá para o comecinho do nosso papo, que é olhar para longo prazo e ter paciência para isso acontecer, é que a gente vai transformar o usado num item líquido. Porque eu posso dizer hoje que uma Caloi Atacama 2019 vale tanto, porque eu tenho tabela, eu tenho X transações. Então agora você não precisa mais sofrer. Se você comprou uma Caloi para o teu filho, aro 16, e você quer vender, você vai saber exatamente quanto vale naquele grau de depreciação. Quando você começa a dar isso para várias cadeias, você cresce muito o mercado, porque aí você tira vários atritos. Como você colocou, tira o atrito do cara que tem medo, tira o atrito da pessoa que tem medo de entrar numa negociação e não saber quanto vale, aquela coisa do usado que cada um, você não sabe se está sendo passado para trás. Eu tenho uma tabela, eu tenho um player que dá liquidez para isso. Quando você começa a fazer isso, você você traz para esse mercado uma multidão de pessoas que não tinham paciência, né, vamos dizer assim, de ter que fazer esse trabalho tão manual, de ficar lá na OLX tradando e com medo de ser passado para trás, com medo de estar vendendo errado. Então é para lá, não sei se eu dei uma volta um pouco grande, mas é para lá que a gente está indo, né? E por isso a gente tem que tirar esse monte de atrito do caminho ainda, tem muito chão pela frente, né? Cara, fantástico. Você falou um pouco mais cedo a questão da bicicleta. Eu conheço a história, né? Acompanhei, de certa forma, de perto. Quem está ouvindo aqui a gente pela primeira vez, né? Estamos falando aqui do mercado de esporte. Você deu exemplo de corrida de montanha. Mas você começa com a bicicleta, não é? Não foi o... Se é isso, confirma aqui pra gente. E o porquê, assim, o que tinha na bicicleta, naquela categoria de consumidores ou naquele produto que você entendeu que fazia mais sentido para validar algumas das teses que você tinha no começo da jornada? Perfeito, Dani. Eu acho que é legal até contrastar essa pergunta com o que a gente estava conversando agora, que ali eu estou falando de visão de longuíssimo prazo, né? Em gerar liquidez do usado como ninguém nunca fez, e transformar esse produto quase numa commodity lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, você traz aqui uma pergunta que volta para a origem. Porque é impossível fazer isso sem você resolver pequenas dores até chegar lá. E eu digo pequenas porque para você resolver uma dor numa comunidade real, você precisa olhar o menor problema possível que você consegue resolver. E foi daí que começou a bicicleta. A gente estudou muito, né, como eu te falei lá atrás, essa tese de marketplace vertical, a gente estudou, cara, todos os grandes players ali que tinham na Europa e Estados Unidos, a gente foi mergulhando e uma coisa era clara, era quase um denominador comum entre todos esses caras, quando a gente via entrevistas com os fundadores e etc, as teses desses caras. Escolhe uma comunidade para chamar de sua, resolve o problema dela primeiro. Quando a gente olhou o esporte, que já era de certa forma uma vertical, ainda assim é muito grande. A dor do corredor é muito diferente do ciclista, que é muito diferente do cara que gosta de aventura, que é muito diferente do cara que gosta de, enfim, de golfe. Eram planetas diferentes, mesmo sendo tudo esporte. Quando a gente entendeu que a tese era escolher a menor dor possível para a gente resolver, a gente entendeu que a gente tinha que escolher uma única comunidade, abraçar aquela comunidade e ser conhecido como referência nela, com muita calma, paciência, sendo útil para ela e expandindo aos poucos. Dali nasce, então, a convicção de que a gente teria que escolher um único vertical. Aí a gente estudou, um dos critérios, óbvio, era ter conexão com a gente, porque a gente já pedalava, já tinha esse paixão, porque aquilo ajudaria a gente a conhecer nosso persona. E o segundo critério era ser um mercado que tivesse uma dor muito latente. Então, quais os esportes tinham muita dor? Porque quanto mais, como você é pequeno, pouco dinheiro, quanto mais latente for a dor, mais fácil você ter tração. O que eu quero dizer com isso? O corredor tem essa dor, mas ele, cara, como o produto tem pouco valor agregado, ele acharia legal ter um site para vender o que ele tem de roupas de corrida, mas a dor é pequena porque, cara, se eu também não vender para ninguém e doar para o meu primo, beleza, né? A dor é menor. Na bike, não. Então a gente viu que a bike tinha um ticket alto,
O Brasil era um dos maiores mercados de bicicleta do mundo, são 5 milhões de unidades foram comercializadas no ano passado aqui no Brasil, então, cara, tem mais bicicleta do que carro. No varejo? No Saindo da varejo. fábrica? Isso, não, perdão, produzido e importado. Produção mais importação no Brasil, 5 milhões de unidades. São mais bicicletas do que carro. A frota de bicicleta no Brasil hoje é maior que a frota de carro no Brasil. Era um mercado expressivo, então um mercado de 5 bi, 5, 4 bi. Esse ano de 23 a gente não sabe muito bem ainda como é que vai terminar o ano em termos de produção, um pouquinho menor que o ano passado. Mas, de qualquer forma, era um mercado substancialmente grande. Tanto é que existem vários marketplaces pelo mundo só da bicicleta e gigantescos, Sim. tá? Sim. Óbvio de mercado mais mais maduro. maduro. Tem um aqui na Espanha. Tem, né, o Tuvalu aí não sei se era o Tuvalu que você estava pensando. Tuvalu, mas, Tuvalu. Enfim. Você acha que o fato da bicicleta ter uma longevidade maior do que o tênis também impacta? O fato de depreciar mais devagar? Não sei. Com certeza. Acho que tem bastante coisa nessa linha, né? De tempo de vida do produto ser grande, complexidade, o nível de dúvida se está bom ou não o produto é muito grande, então você precisa ter um player assegurando, ticket alto, fazendo com que cada bike que a gente venda consiga já monetizar a operação logo no começo, então isso ajudou muito, né? A gente ter ticket alto. Então, acho que foi uma soma de fatores. A gente fez uma grande matriz, eu e o Rafa, ali olhamos vários esportes que a gente tinha afinidade, fizemos essa fotografia do mercado e a gente olhou a bicicleta como esse grande sweet spot, vamos dizer assim, para começar o business, e foi uma decisão muito certeira, até porque a bicicleta cresceu muito. Eu lembro que a gente chegava a alguns fundos antes de fazer uma rodada institucional e os caras não acreditavam quanto a gente estava vendendo em tão pouco tempo, assim, né? Porque você pega em valor transacionado, o business já tem corpo, né? Muito rápido. Você vender 100 bicicletas, cara, de 5 mil reais cada uma, você está trazendo 5 milhões ali. Enfim, então acho que tem uma vantagem competitiva importante, né? Um dos grandes KPIs em qualquer marketplace é GMV, né? Então, quando você tem um valor unitário muito alto, você vendeu centenas, você já vem com um GMV super interessante. O MVP já foi só bicicleta? Aquele período de 6, 8 meses que vocês ainda estavam no trabalho era só bicicleta? Só bicicleta. O MVP foi sempre tocado em bicicleta, sempre com clareza para os nossos investidores, tanto anjo quanto institucionais, de que a Cimesh não ia ficar só na bicicleta. Então a gente sempre foi muito claro, o nome era Cimesh, porque é pensando em movimentar o equipamento. Então a gente já trouxe, acho que talvez tenha sido um ponto bom, né? E volta aquela experiência de marca, assim, a gente já chegava com uma visão muito clara de marca, como a gente ia se posicionar em cada vertical, como seria a cor, o nome, e a gente já veio com isso muito desenhado lá em 2019, mas com a clareza de que era um trabalho de longo prazo. A gente ia ter que ser duradouro e ser consolidado numa vertical. Enquanto essa vertical estivesse crescendo, a gente ia se manter nela, esperando a hora certa de abrir outros verticais, né? Então, acho que essa é acho que é um fator de sucesso importante para o negócio, sabe? Cara, muito foda. Não posso deixar de perguntar, com certeza. Qual foi o dado, qual foi o momento, qual foi a conquista que fizeram você e o Rafa falar, cara, tô entrando na sala do meu chefe amanhã pedindo demissão e vou full time nisso aqui. Foram fatores se agrupando ou foi um momento capital na história da companhia? Eu não acho que teve um único momento, mas talvez tenha tido um ponto-chave ali nessa virada. Primeiro, acho que eu só ia fazer um adendo dessa pergunta, que é uma decisão muito importante que tem que ser muito baseada nos valores de cada um, né? Porque você vai lendo muita receita de bolo e aí tudo cara, você via lá, né, que, puta, você tem que dar o all-in, se você não tiver 100% o negócio não acontece, etc e tal, né? De fato, em algum ponto eu concordo com essa afirmação, mas eu lembro que a gente se sentia até meio mal no começo. Cara, será que a gente já devia estar lá full time? A gente trabalhava à noite, nessa época a gente já contratou time, a galera trabalhava do meu apartamento na época, eles tinham a chave do meu apartamento, eles entravam lá à tarde e à noite. E eu chegava à tarde para trabalhar, depois das 5 da tarde eu ficava com eles até 10 da noite. A galera trabalhava da mesa da minha sala, eles entravam tipo na hora do almoço e ficavam até 10 da noite, eu e o Rafa a gente fazia só o segundo período lá. E cara, aquilo foi fundamental para a gente estar seguro, sabe?
Se a gente tivesse talvez seguido a receita de bolo de fora e não respeitado os nossos timings, a gente teria ido cedo demais, com um faturamento muito pequeno, inseguros e podia ter apanhado no meio do caminho, né? Fez com que a gente vendia o primeiro mês, vendeu 5 mil reais. A gente, caramba, vendeu 5 mil, no segundo 30, no segundo 100, no segundo, no quarto 200. Cara, então uma hora a gente falou, cara, peraí, não paga a gente, obviamente, ainda, porque a gente estava já, né, tinha um custo de oportunidade alto, já estava bastante tempo no mercado. Mas, cara, louco a gente não tá, né? Essa frase repetiu por muitos anos ainda, mas a gente ainda falava, cara, louco a gente não tá, porque tá crescendo, tráfego, tá crescendo venda e tal. Então, quando a gente foi vendo, e aí quando a gente desenhou, e mesmo desde o dia zero tinha meta, né? Óbvio. Cara, lançou o beta, tinha meta pra... A gente foi, atacando. A meta que a gente desenhava, a gente tava batendo. A gente desenhava, a gente, fez uma cartolina na parede, ficava colada na sala lá com a meta dos próximos 3 meses, a gente bateu assim, 3, 4 meses seguidos, aí uma hora a gente foi conversar com alguns anjos e tal, para focar, agora a gente precisa de dinheiro e tudo mais. E aí a galera chegou a colocar a grana sem a gente estar full time. O que eu achei super corajoso, assim, né? E gente experiente e tal, de tanto que a galera comprou a tese com a gente. Mas aí, quando rodou alguns meses, eles falaram, cara, vocês precisam de mais grana? O que vocês precisam para vocês saírem? Porque assim, olha como está crescendo. Então, eu acho que a gente precisou ter esse empurrão. Foi super importante, sabe? Fazer do nosso ritmo as coisas, porque a gente foi muito seguro. A gente segurou até onde dava. Óbvio, foi um período que a gente pôde abdicar da vida social, até do esporte. A gente teve que cortar, porque a gente trabalhava todo dia até meia-noite. Então, foi um período meio maluco, que precisou pagar aquele pedágio ali entre nós. Mas foi dali, quando dessa conversa com alguns anjos nossos, a gente falou, não, faz sentido mais, é agora. E eu lembro que o Rafa, a gente pediu as contas no mesmo dia, assim, a gente deu a mão mesmo, assim, a gente falou, cara, é hoje, então vai ser naquele dia. Os dois foram, à noite a gente foi lá comemorar que agora a semestre tinha começado de fato. Aí a gente pegou um escritóriozinho, que era uma garagem e tal. Aí a gente começou mesmo a dar o all-in, né? Cara, animal. Rodou quanto tempo só você e Rafa? E depois quanto tempo dentro da sua casa antes de ir pra garagem? Cara, acho que foi uns 3 meses eu e o Rafa, e aí a gente ficou, olha, vou te falar, a gente ficou quase 6 meses, 7 meses, depois que a gente contratou, ficou uns 6 meses de um time operando sem eu e o Rafa estarmos no business, assim. Então foi julho de 2019, quando a gente pediu as contas, a gente ainda negociou um mês de saída, né? Em agosto de 2019, vamos fazer 4 anos agora completos, que a gente ficou 100%. Então foi uma perna mesmo, assim, e sinceramente não me arrependo, muito pelo contrário, acho que foi uma decisão acertada naquele período de vida que a gente estava. Você já vai contar pra gente como é que tá a Semestre hoje, mas eu tenho certeza que você tá numa trajetória aí que você tá feliz e você tá conseguindo construir algo muito, muito promissor, sem dúvida. Gabriel, falamos pra caramba do Rafa, tô quase sentindo que a gente deveria ter feito uma triangulação aqui, né? Como é que vocês dois se dividem desde o começo? Assim, você falou das suas habilidades de KPMG, que você conta que foi super importante. Claro que teu histórico de marketing e de branding na Red Bull te dá um ferramental muito bom para você começar a construir essa parte dentro da Semestre, e ele vem lá do marketplace. Mas como é que vocês se alinham em termos de co-founder? Dani, a gente, óbvio que no começo todo mundo faz tudo, né? Então era uma divisão muito menos clara e muito mais apagando incêndio. Mas à medida que o negócio foi crescendo, depois do primeiro cheque institucional, que a gente chegou, enfim, com os times, com as lideranças, etc., a gente se dividiu de maneira muito mais clara e tal. E de certa forma muito harmônico também, assim, né? Então o Rafa tinha skills muito mais de dominar já a parte de operação do negócio, e tinha uma cabeça também mais já de controller ali, de finanças, de olhar para essa parte mais de organização do back-office ali. Então o Rafa ficou ali como o COO do business, porque ele tinha já uma habilidade muito melhor do que eu de fazer o bumbo tocar, né, de um perfil muito mais de colocar o bumbo para tocar, e tinha essa cabeça mais já de controles e etc. Então ele fica com o chapéu de COO, fazendo essa parte,
e eu coloco o chapéu do CEO, que tinha uma cabeça já um pouco mais estratégica, tinha uma visão um pouco mais também de comunicação, etc. Trabalhei sempre mais nessa frente de investidores, etc. Então, isso também ficou bastante comigo. Mas, de novo, sem muito glamour e sem muita fala bonita, assim, né? Evento era eu e o Rafa levantando tenda até ontem, e hoje, ainda quando precisa, a gente está lá limpando o escritório, fazendo. Então, assim, tem uma divisão? Tem, óbvio, não dá para ser bagunça, mas também eu acho que não dá para fazer um negócio tão bonito, porque não é igual uma empresa que você vai, uma empresa já estabelecida que já está, né, num outro estágio de maturidade, você tem uma linha tão dividida. A gente ainda cruza muitas decisões, a gente tem uma reunião semanal nossa, a gente passar tudo o que aconteceu do lado dele, eu passo tudo o que aconteceu no meu, a gente se alinha, então ainda a gente participa muito de todas as decisões estratégicas, a gente ainda divide bastante. Óbvio que agora a gente tem mais 3 sócios sêniores, que são, cara, a gente que está 3 anos no business, mais de 3 anos na operação, então a gente, na verdade, hoje, aquilo que era eu e o Rafa, hoje, né, tem 5 sócios, com muita autonomia, o Rodrigo, o Arthur, o Leandro, tem muita liberdade, muita visão, então a gente conseguiu, acho que, dividir muito melhor também as funções, né? Cara, muito legal. Qual que é o headcount hoje? Hoje a gente tem um pouco mais de 20 pessoas no time, né? Então ainda é uma operação super enxuta. Com esse braço nosso de B2B, a gente vai plugando operações terceiras para ajudar a gente a tocar essas marcas. Então, quando a gente vai fechando algumas marcas, a gente tem operações terceirizadas, mas a gente chegou a ter mais de 50 pessoas no time. A gente decidiu depois, durante a jornada, ter um time interno menor, ir plugando agência, então a gente decidiu tirar time de performance de dentro, a gente trabalha com uma agência, time de design para trabalhar com as marcas quando a gente fecha, operação de galpão, a gente tem uma boa parte terceirizada, então a gente preferiu ter uma célula interna um pouco menor e ser mais flexível, porque a gente começou a aumentar muito a demanda de acordo com as marcas que a gente trazia de parceria, e a gente quis ir nesse caminho mais flexível, vamos dizer assim, para atender esses players, né, cara? Mas essa é a fotografia de agora, vamos dizer assim, né? Boa. Para quem está ouvindo a gente aqui, já entrou no site da Cimesh, acabei de perguntar do headcount, achei interessante que foi de 50, baixou para 20 numa estratégia de deixar a empresa mais lean e terceirizar players que têm talvez até mais conhecimento para executar determinadas funções e vocês mantêm o core ali dentro de casa. O que vocês estão aí construindo para 2024? Qual que é o momento? Conta um pouco para a gente. Boa, Dani. Estamos muito entusiasmados assim, com o que está por vir. Acho que o vento está soprando muito para um consumo mais consciente. E startup já é um business difícil por si. Estar contra o vento faz com que o jogo fique muito mais difícil. E a gente vem sentindo que os ares estão soprando muito para a direção onde a gente acredita. A nossa visão para 2024, primeiro é continuar no marketplace, abrindo mais verticais. A gente lançou o pilar de aventura, mas a gente vai lançar outros verticais, né, durante o ano. E a segunda frente que a gente vem operando e que a gente acredita, volta para a palavra lá do começo da obsessão, e vem sendo a minha obsessão do dia a dia, a gente está apostando muita energia nesse braço nosso B2B, em que a gente está ajudando as marcas, não se limitando inclusive ao mercado esportivo, tá, Dani? A gente está hoje, porque nem necessariamente tudo que a gente faz para a marca é vendido na Cimesh. Tem marcas hoje que a gente está ajudando ela mesma vende o produto, mas ela não tem braço nem tecnologia hoje para saber quanto vale aquele produto, para mexer a parte tributária, fiscal, de operação, a parte de... Então, a gente cria o braço de economia circular da marca. A gente está trazendo uma outra fonte de receita para as marcas, a gente vem falando com players de multicategorias, e dentro dessa nova unidade de negócio que a gente vem operando nesses últimos 2 anos, ela está ganhando muito corpo para o nosso roadmap de 24, falando com marcas de diferentes indústrias. Estamos aqui desenhando uma spin-off em termos de branding, etc., para poder atender melhor essas marcas. É legal porque a Cimesh, que as pessoas conhecem, que é consumidor final, então está lá com os equipamentos, etc. Mas a gente tem uma outra Cimesh hoje que está crescendo uma velocidade muito grande, com o nosso pipe comercial ajudando essas empresas. Empresas essas, normalmente, que já têm uma cabeça de SG importante, então elas querem trabalhar mais consumo consciente, não sabem muito bem como. E a gente está vendo que a nossa experiência desses 5 anos trabalhando com usado
faz a empresa ganhar muita velocidade, né? A gente, cara, em um mês eu consigo lançar o braço de second hand da marca. Ela demoraria talvez alguns anos para entender e operacionalizar tudo isso, né? Então, acho que o nosso 2024 vai ter muita novidade de um pipe que a gente está trazendo já há alguns meses de negociações com grandes corporações que estão fechando agora esse momento, e eu acho que a gente vai ter um ano aí de muitos lançamentos, vamos dizer assim, de marcas do varejo lançando. Só uma curiosidade, Dani, ano passado, 124 marcas lançaram seus próprios programas de usado. Esse Brasil? ano... Não, isso mundo, tá? Mundo. Na verdade é o número dos Estados Unidos que a gente acredita que é um bom balanço. 124 marcas lançaram. Ano retrasado foram 30 e poucas. É um movimento muito novo. Esse ano já vão passar de 300, né? E a gente imagina que ano que vem aí o forecast é pelo menos ser mais que o dobro disso. Ou seja, começa pelas grandes marcas, isso vai descendo em escala para marcas menores. E a gente está vendo que todas as marcas que a gente conhece de bens duráveis e semiduráveis estão indo para esse caminho, né? Desde você pensar em Nike, Adidas, até a Patagônia, North Face, até as marcas Zara, H&M, pouquíssimas marcas do varejo relevantes lá de fora estão fora desse movimento, e quase todas elas não estão fazendo isso por conta. Quase todas elas estão fazendo através de startups que têm esse braço de resale as a service, que a gente chama, porque é um bichinho diferente do core delas. E é isso que a gente acredita como um dos grandes nortes para acelerar. Acho que o valor que a Semesh tem para gerar no mundo vai ser usar esse caminho, né, e atender essa dor aí das empresas. Cara, animal. Faz total sentido. Vi diversas marcas, né, na minha pesquisa que estavam lançando. Eu acho que tem dois fatores fundamentais, né? Eu acho que um é o tamanho do mercado. Ficou evidente que estamos falando de alguns bilhões de dólares e nenhum desses retailers quer deixar dinheiro na mesa. Então, quando entra o primeiro, entra o segundo, a galera deve olhar para o lado, opa, vamos. Então, você tem ali os early adopters, mas depois vem a galera mainstream. Então, acho que tem a questão dos dólares na mesa e a receita extra. E acho que tem uma pressão também do consumidor, né? Assim, o consumidor quer. Essa geração jovem que vem, ele quer ter essa opção. Então, o que você faz? Você não atende ele? Você fala, não, você não compra o meu novo aqui, o meu fast fashion novo aqui, de R$ 9,90, produzido na Indonésia, ou você não compra. Então, acho que tem uma pressão do consumidor também, que já deve estar no radar desses caras, e o mercado só tende a crescer. Os números que eu vi, 300 bilhões até 2027, colossal. E aí a gente está chegando ao fim aqui. Nós já havíamos conversado algumas vezes no passado, inclusive você fez um pitch para mim. Eu confesso aqui em público que eu, na época, decidi não investir, e hoje é um dos arrependimentos que eu tenho. Não tem problema em admitir isso. E eu queria fazer aqui uma provocação para você, aí o Gabriel empreendedor, para quem está ouvindo a gente. Eu adorei quando você falou, né, do pai, da eBay, aí quando você desmembra todas as categorias que apareceram lá dentro. O empreendedor que está ouvindo a gente está olhando esse mercado aí como uma possível oportunidade. O que você diz para ele? Como é que você vê o momento para empreender dentro da economia circular, ESG, second hand, resale? Dani, o futuro claramente é circular. Eu acho que a gente está ainda arranhando a superfície desse mercado. Eu acho que talvez agora seja um dos grandes momentos para investir nessa indústria, porque lá atrás era muito mato alto e você ainda tinha que brigar com muito preconceito sobre a indústria de usado, principalmente ainda em países emergentes, né, que tinha ainda uma coisa meio antiquada, talvez meio atrasada desse consumo. Daqui 10 anos, talvez já vai ser um mercado muito mais fechado e cercado. Eu acho que agora tem uma grande vantagem, que o mato está ficando mais baixo. Está ficando muito óbvio acho que as barreiras, as fricções psicológicas, que são as maiores ali, né, no sentido de percepção dos compradores, está ficando muito mais positiva. E eu acho que isso vai abrir caminho para muita marca, para muita empresa, perdão, e porque vai começar a dar luz para um monte de dor não resolvida
porque as pessoas tinham medo de pisar, era melhor focar no que já estava ganho, vamos montar um outro business, montar uma fintech, que já tinha caminhos muito validados. Agora, quando você começa a usar, não ser mais ser o patinho feio, muito pelo contrário, né? O vento começa a virar, aí eu acho que vai aparecer agora uma leva muito grande e que tem muita dor de fato mal resolvida, né? Quando a gente começou a trabalhar nesse B2B, vendo, por exemplo, esse braço das marcas, aí você começa a ver que, cara, tudo bem, a gente vai fazer o braço de usado, mas aí o que não tá bom para ser usado tem que ser doado. Aí depois eu tenho que fazer o upcycling, porque tem coisa que não dá mais para restaurar, mas eu podia construir. Cara, aí só na nossa cadeia a gente está vendo mais 10 empresas que poderiam existir, que não existem ainda, e que resolveriam dores de clientes nossos de hoje. Por exemplo, que a gente se mexe e não tem braço, ou ainda foco suficiente, vamos dizer, tempo suficiente para focar nisso. Então, as dores são múltiplas e com certeza o futuro vai ser e já é, né, circular, e eu acho que o momento está incrível para estar onde a gente está. Animal. Aí, você que está ouvindo, caça o Gabriel no LinkedIn, pede para trocar uma ideia com ele, faz um pitch para ele, leva uma ideia para ele, entende o momento da Cimesh também. Super bate-papo. Gabriel, cara, gratidão aqui pelo esse tempo que você dedicou para fazer esse bate-papo, passar para quem está aqui ouvindo essa mensagem, a história de vocês. Cara, te desejo muito sucesso mesmo. Acho que tem realmente muita coisa para ser feito dentro dessa indústria e dentro dessa categoria, né, de wellness, esporte, de health lifestyle. Então acho que literalmente é o time certo, no lugar certo e com a energia certa para construir algo bem legal. Vamos fechar aqui com um ping-pong, que eu sempre faço muito rápido, tá? Eu faço algumas perguntinhas, você bota aqui pra gente. Não ensaiamos isso, galera, então ele vai estar ouvindo as perguntas pela primeira vez, então vai ter que ser, vai ter que ser rápido. Mas, cara, nada super complicado. Gabriel, algum livro que te impactou nessa trajetória aí, que você recomenda para quem está ouvindo aqui? Ego is the enemy. Ego is the enemy. O ego é o inimigo. Legal. Você é fã de podcast? Ouve algum? Cara, ouço bastante podcast. Um podcast bem legal é o da Canary. Acho que é um VC que eu respeito bastante e traz muita gente legal. Me ajudou bastante na jornada até aqui. Putz, sensacional. Boa dica também. Cara, como é que você está aí equilibrando toda essa pressão, né, de ser um empreendedor de uma empresa que cresce com o seu bem-estar? Você tem alguma dica aí? Meditação, esporte, o que você faz? Cara, eu tenho uma rotina bem regrada de esporte. Acho que foi um pouco da experiência, os anos também, né, vão ensinando pra gente. Acho que hoje, acho que a minha dica, na verdade, é ter um pouco de calma, né? Acho que a gente está acelerando, mas eu ainda durmo cedo, acordo cedo, cara, treino como direito, não adianta. Já tive o começo de querer correr mais que a perna e você acaba terminando no mesmo lugar, só que quebrado, cansado. Então, assim, acho que minha dica principal é consistência, calma. Não resolve a dor de um dia para o outro, são anos mesmo, não tem nada que a gente conhece de produtos bons que surgiram em 2, 3 meses, é tudo long run. Então, a minha dica, eu demorei, tá? Tô falando com essa calma agora, porque caguei muito já acabei com meu estômago, tive gastrite, larguei o esporte, fiz tudo errado lá no começo para estar aqui hoje num lugar que eu tenho uma rotina muito mais regrada e é isso, né? É olhar para fora, é fazer esporte na natureza, foi o meu jeito. Boa, sensacional. Gabriel, muito obrigado, cara, de coração. Vou guardar com muito carinho esse nosso bate-papo. Vocês que estão acompanhando a gente desde o primeiro episódio, caíram hoje de paraquedas aqui. Espero que você tenha gostado. E muito obrigado a todo mundo que participou. Gabriel, brigadaço, cara. Valeu, Dani. Obrigado pelo tempo, parceiro. Vamos junto. Abraço.